Queridos, muito bom dia então. Começando agora nossa classe de estudo do Gênesis. É um livro que eu queria há muito tempo trazer para a gente estudar e acho que ele é importantíssimo para a gente entender a Bíblia como um todo. Na aula de hoje, a gente não vai entrar ainda no livro de Gênesis, no capítulo 1 e em diante. Eu vou dar uma introdução para vocês. Esta aula e a próxima serão aulas introdutórias, para aí sim a gente entrar no capítulo 1 de Gênesis e aí a gente vai até os 50. É muita aula, é muita semana, mas vai ser uma jornada muito interessante. Nós estamos utilizando como base agora esse livro aqui, ó. Ele está em inglês, porque ele ainda não tem tradução em português. O autor que chama Tremper Longman, ele é um estudioso acadêmico, um dos nomes mais respeitados no mundo a respeito de Gênesis. É um baita livro. A gente trouxe ele de fora porque realmente é um livro que é muito bom e a gente não tem ele ainda em português. Então a gente está usando excelentes materiais. Confiem que vocês estão sendo bem alimentados. E a gente vai estar, cada aula, trazendo aqui um capítulo mais ou menos e vai durar aí até 50 semanas. Então até ano que vem a gente vai. Vamos lá. Gênesis, seguinte. Eu preciso que vocês entendam o porquê das coisas. Essa é a grande questão. Eu quero que vocês, nessa aula aqui, entendam por que Gênesis foi escrito. Não é nem quem, onde, como. Eu quero que vocês entendam o porquê. Porque se vocês entenderem por que Gênesis foi escrito, vocês vão entender não só o livro Gênesis, mas o restante da Bíblia. Gênesis vai ser muito importante porque ele vai definir como você lê o restante do Antigo Testamento e, com isso, como você lê o Novo. Então, por que disso? Duas coisas principais. Em Gênesis que estão as principais alianças da Bíblia. É Deus formando um povo para si e aí ele usa de alianças para isso. Ele faz aliança com o seu povo, aliança com pessoas específicas que vão reverberar, fica à vontade, que vão reverberar ao longo da Bíblia toda. Então, se você não entender o que é uma aliança, como essa aliança foi definida, você não entende o restante. Por exemplo, quando Jesus ele vai ceiar, na última ceia, ele fala assim, esse é o cálice da nova aliança. Se você não entender o que é a aliança antiga, você não vai nem entender o que é a nova aliança. Então é em Gênesis que está essa aliança. Você tem que entender. Outra coisa que é importante para você entender Gênesis é porque nele que vão estar a estrutura básica de toda a Bíblia. A história bíblica, ela conta uma história só. Eu sempre falo isso. Eu acredito que a Bíblia conta uma história só. Que é a história da redenção. E essa história ela é contada em 3 atos. Criação, queda e redenção. Deus criou um mundo bom, o pecado entra no mundo e corrompe todas as coisas. Deus oferece a redenção para a humanidade, reconciliando o povo consigo. Esses 3 atos, eles estão nos 3 primeiros livros da Bíblia, Gênesis. E vai acontecer a consequência disso ao longo de toda a Bíblia. Se você não entender esses 3 pilares da criação, da queda e da redenção, você não entende nada da Bíblia. Portanto, o livro de Gênesis ele é importantíssimo para você entender o restante. Você entender quem é Jesus, quem são os patriarcas, por que tem esse tal de 12 tribos, por que a gente espera Jesus voltar. Está tudo em Gênesis. Então você tem que entender Gênesis. É o que eu quero que você saia daqui sabendo. Por que Gênesis foi escrito? Vamos lá. Antes disso, eu quero começar com uma pergunta para vocês. Se você fosse explicar o porquê o mundo está do jeito que ele está, por onde você começaria? Por que o mundo está esse caos, essa confusão? Por que você olha no noticiário e você vê notícias terríveis? Você fala assim, meu Deus, por quê? Onde as coisas desandaram? O que começou a dar errado? Como é que vocês explicariam para alguém que perguntasse assim? Eu vi ontem, estava no Instagram, alguém falou assim, o cara estava num parque assim, um bosque, sei lá, um lugar assim de natureza, muito bonito, um laguinho.
Falou, gente, como é que a gente saiu disso aqui para esse caos que tem na cidade? Como é que vocês descreveriam? Por que o mundo está desse jeito? Eu quero ver vocês. Adin, por que você acha que o mundo está desse jeito? Eu entendo que, de acordo com esses 3 capítulos de Gênesis, queda é o pecado. É por aí mesmo. E o que está de errado com o mundo? Vamos, Valci, o que o senhor acha? O que está de errado com o mundo? Quando a senhora vê assim e fala, poxa, isso aqui está tudo errado. O que está errado? Uma coisa está certa, né? Ah. Mas é a falta de Deus. Falta de Deus? Falta de Deus. Porque quem tem Deus não tem essas maldades no coração, não tem essas coisas de fazer mal a ninguém, né? O que a gente puder fazer, a gente faz. Porque eu não sou muito de ficar na internet, não. Mas eu gosto daquelas novelinhas da internet, que a gente vê aquelas maldades das pessoas. Filho bate de mãe, toma dinheiro, mete a mão na cara, sabe? Eu tava falando, Deus, é falta de Deus mesmo. Porque eu honrei meu pai e minha mãe até o dia que Deus levou. E meus filhos me honram hoje, que eu já estou velha, eu preciso dos cuidados e eles me honram até hoje. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por esse Deus que eu nasci com ele, que eu nasci num lar evangélico e criei meus filhos também, que é todo mundo aqui num lar evangélico. E então, eu acho que é falta de Deus mesmo. Tá bom. Deixa eu perguntar para vocês, qual é o seu nome? Perdão? Ana Carla, seu nome? Ian. Deixa eu perguntar, Ana Carla, o que você acha que está errado com o mundo? Se tivesse uma coisa que você falasse assim, que você mudaria, falasse, isso aqui está errado, o que você mudaria? Tá tudo errado. Tá tudo? Eu acho que, igual você falou, a partir do momento que a gente pecou, a gente se afastou do nosso principal propósito, daquilo que Deus criou. Então, por mais que a gente, quando está na presença de Deus, a gente está mais perto do que é para ser, a gente ainda não alcançou aquilo que realmente deve ser. E você, Ian, o que você mudaria? Você pode escolher uma coisa assim, falar, isso aqui me chateia muito, isso aqui eu mudaria. O que eu mudaria? Eu acredito que a falta da consciência do povo de entender que o nosso propósito é se relacionar com Deus. Eu acredito que, igual quando a gente vê em Apocalipse, a gente vê que Deus, o objetivo final de Deus é fazer que ele seja o nosso Deus e a gente seja o povo dele. Então é uma família unida com o coração em Deus. Legal, isso que o Ian falou, ele falou uma palavra muito importante, eu quero que vocês botem isso na cabeça de vocês daqui pra frente. Não só nas aulas de Gênesis, mas por toda a história bíblica. Se eu fosse resumir a história bíblica em uma frase, eu falaria o seguinte, que é Deus criando um povo para si. A Bíblia conta qual é a história? Deus criando um povo para si. Você falou a palavra povo, é exatamente isso. Desde o capítulo 1 de Gênesis, Deus está criando um povo. Ele cria lá Adão, Eva, depois vem os descendentes. Aí depois você vê Abraão, ele está criando um povo. Aí depois você vê com Jacó, ele está criando um povo. Aí depois você vê no Novo Testamento, com Jesus, os discípulos, está criando um povo. E lá no último capítulo, Apocalipse 22, esse povo chegando diante de Deus oferecendo adoração. Do capítulo 1 de Gênesis ao 22 de Apocalipse é a criação de um povo. Deus quer que esse povo seja exclusivo, Deus quer que esse povo o adore, Deus quer que esse povo viva de acordo com a vontade dele. Então a história bíblica é essa, Deus criando um povo para si. E esse povo às vezes erra, às vezes ele erra de novo, aí ele erra mais um pouquinho, aí Deus dá uma oportunidade, aí Deus manda um profeta, aí Deus manda um refúgio, e o povo às vezes tenta, às vezes não consegue. Então essa é a história da Bíblia. A Bíblia é isso. Mas eu quero que você entenda isso. Deus criando um povo para si. Continuando. Beleza. Gênesis, não dá para ler direito a frase, eu vou ler aqui para vocês. Quando a gente vai ler a Bíblia, a gente sempre começa por Gênesis ali, se eu te perguntar qual é o primeiro livro da Bíblia, você vai falar Gênesis, certo? Mas para um povo antigo, eles não iam responder isso. Eles iam falar que o primeiro livro da Bíblia é o Pentateuco, que nós falamos que são os 5 primeiros. Porque eles eram um volume só. Então essa frase aqui, essa ideia central é o seguinte, Gênesis é um prólogo de uma história maior, a busca de Deus por reconciliar-se com a humanidade pecadora, uma história que se completa em Cristo. Então a primeira coisa que eu quero que vocês vejam aqui, primeiro não, que eu já falei um monte, é
essa história maior. Eu quero, como a gente não vai ter nenhum texto bíblico específico para ler, vou começar aqui lendo um texto que talvez seja conhecido de vocês. Para mim é um dos textos mais bonitos de toda a Bíblia. Tem uma música linda que eu adoro também com esse texto, que se chama Colossenses 1. E o texto é em Colossenses 1. Diz o seguinte lá no versículo 15, não precisa abrir não, eu vou ler aqui para vocês. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito entre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre os céus e sobre a terra. Amém. Queridos, vamos orar? Deus, muito obrigado por essa manhã, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Te agradeço por meus irmãos que vieram de longe, que estão aqui nos abençoando. Agradeço pelos que estiveram mais de perto. Agradeço pelos idosos que subiram essa escada, que o Senhor dê pernas firmes para eles. Que o Senhor venha estar, Senhor Deus, nos abrindo a mente e iluminando, Senhor Deus, para que nós possamos aprender com as suas escrituras nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Por que eu li isso daqui? Porque isso aqui é muito importante, cara. Não dá pra ver nada, né? Ó. Isso aqui é muito importante. O que é isso aqui? Cristo, certo? A história que se completa em Cristo. A perspectiva que eu quero trazer para vocês é que nós cristãos, a gente lê Gênesis diferente do judeu ou da pessoa que estava lá na época. Por quê? Porque a gente lê já de uma nova perspectiva. A gente lê a perspectiva que essa história se completa em Cristo. Eles não tinham essa informação aqui, Cristo. Os primeiros leitores, o pessoal lá da época lá do Egito, que andava com Moisés, a galera lá de Judá, de Israel, eles não tinham ainda essa informação de Cristo. Esse texto que eu li para vocês, no Novo Testamento, Paulo escreveu, essa ideia de que por meio de Cristo todas as coisas foram feitas, e todas as coisas foram feitas para ele, ainda não existia. Existia, mas eles ainda não tinham acesso a essa informação. E nós temos essa informação hoje. Então, quando você for voltar lá para Gênesis 1 e ler, você tem que trazer essa informação contigo. Você tem que olhar e ver assim, caramba, todas essas coisas foram criadas por meio de Cristo e para Ele, porque Ele é o cabeça da igreja. Então, assim, aqui nesse texto fala, Ele é o cabeça da igreja. Esse povo tem um cabeça. Então, esse povo que está sendo criado em Gênesis, ele não é um povo sem liderança, ele não é um povo que está perdido, ele é um povo que tem uma cabeça, que tem uma direção, que tem alguma coisa, que tem um propósito, que une tudo, que é Cristo. Então, essa leitura que eu quero que vocês façam, acima de tudo, é uma leitura que vê Cristo, que vê Jesus em Gênesis. Mas espera aí, Leandro, como é que a gente vai ver Jesus em Gênesis? Gênesis não fala de Jesus, fala. E fala muito. E esse é o propósito das nossas aulas. A gente vai ver como que Jesus, ele aparece por meio de profecias, ele aparece por meio de paralelos, ele aparece por meio de temas, ele aparece de várias formas em Gênesis. Por quê? Era o propósito de Deus, desde o começo, que Jesus fosse o centro de toda a criação. E a gente vai ver isso. Beleza. Gênesis no Pentateuco. Como eu tinha começado a falar para vocês, Gênesis, ele não é o primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia é o Pentateuco. O Pentateuco, o que é? São esses 5 livros que nós chamamos hoje de Pentateuco. Não dá para ver direito, mas Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros são os livros que são chamados também de livros da lei. Eles, na antiguidade, antes de Jesus, até no período de Jesus mesmo, eles eram um único volume. Eles eram uma obra só, eles andavam todos juntos.
E eles foram divididos por uma questão de praticidade, porque você não conseguia fazer um livro só, né? Você não conseguia encadernar assim como a gente tem hoje. Então você tinha rolos, então você não conseguia fazer um rolo muito grande. Então eles tinham que dividir. E eles dividiram então esses 5 livros. Mas eles são uma unidade. Eles são uma unidade tanto em tema, quanto também eles são uma unidade em desenvolvimento. Você vê que um acaba, outro começa. Eles são uma unidade na questão de autoria, que a gente vai ver já já. E eles são referenciados na Bíblia sempre em unidade. Você vai ver que profetas citam, os discípulos citam, e eles vão citar sempre eles juntos. Eles não vão citar assim, lá em Levítico fala tal coisa. Eles falam assim, lá nos escritos de Moisés, é o quê? Isso aqui. Lá nos livros da lei, são esses 5. Então eles estão sempre sendo citados juntos, os 5 livros juntos. Por que isso é importante? Porque vocês vão entender que Gênesis, ele não faz sentido sem isso aqui. O Gênesis, ele é uma história que ele dá introdução à história do Êxodo, principalmente, que é a história principal. A principal parte dessa história, na verdade eu vou dizer que para o judeu, para o povo que veio antes de Jesus, é a principal história da Bíblia, é a história do Êxodo. Você vai ver que Salmos, eles exaltam o Êxodo, vários, que vão falar de como Deus livrou eles da nação, como é que ele fez atravessar o mar. Esse evento, Êxodo, ele é recapitulado pelos profetas, pelo salmista, lá depois do exílio. Eles vão sempre referenciar, quando eles vão lembrar dos grandes feitos de Deus, eles vão falar do Êxodo. O Êxodo é a história principal. A Páscoa é a comemoração do Êxodo, a Páscoa judaica, né? Então, eles têm um feriado, uma data comemorativa, festiva, anual, para se lembrar desse grande evento que é o Êxodo. O Êxodo, então, ele vai ser essa principal história. Moisés é o principal profeta do Antigo Testamento. Ele talvez é o principal personagem do Antigo Testamento. Ele é o cara que ele recebe a lei, ele escreve a lei. Ele é citado, talvez é a pessoa mais citada de toda a Bíblia. As pessoas vão citar sempre Moisés, a lei. Então, o Êxodo é a história principal. Mas você tinha que ter o Gênesis antes para você entender o Êxodo. Eu vou mostrar para vocês aqui como é que o Gênesis acaba. O último versículo de Gênesis. E a gente vai voltar depois nesse versículo, que ele é bem interessante. Mas ele acaba assim, ó. Gênesis 50, versículo 26, diz o seguinte: José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram seu corpo e o puseram no caixão no Egito. Então ele acaba mostrando a morte de José e o povo no Egito. Isso daqui acaba, então, o background para você entender de onde começa Êxodo. O povo no Egito. Então, Gênesis é a introdução para você mostrar como é que esse povo foi parar no Egito. E aí, assim, a gente começa a história do povo sendo tirado do Egito. Gênesis ele serve para isso. Você vai ver que a história de José é a maior que tem no Antigo Testamento, em Gênesis. A gente tem 15 capítulos só da história de José. É muita história. Porque ele quer mostrar como que o povo foi parar no Egito, para depois mostrar essa grande história que é o Êxodo. O Êxodo, ele não faz sentido sem o Gênesis. Você tem que entender como é que o povo foi parar lá, quem é esse povo, como é que ele foi formado. E também o Gênesis ele não faz sentido se ele não tiver o Êxodo, porque você vai acabar em suspensão. Uma história que não tem fim, uma história que acabou aqui e pede uma continuidade. O povo foi para o Egito. E aí, o que aconteceu depois? Gênesis você tem que ler dessa forma. Ele é, então, uma introdução ao Êxodo. Sem Gênesis, o Êxodo não tem contexto. E sem Êxodo, Gênesis ele não tem destino. Ele não tem para onde ir. Ele acaba em suspensão. E aí eu preciso que vocês entendam uma coisa muito importante sobre a autoria dele. Eu vou tirar esse negócio desse aqui porque eu estou na frente sempre. Quem escreveu Gênesis? Isso é muito importante, por quê? Lembra que eu falei que o objetivo dessa aula é que vocês entendam por que Gênesis foi escrito.
E por que Gênesis foi escrito? Vocês vão ter que entender por quem, primeiro. Então a visão tradicional é que Moisés escreveu Gênesis, certo? Só que isso não é dito em nenhum lugar de Gênesis. Nenhum lugar vai falar assim, por exemplo, os escritos de Paulo, tem que lá falar, eu, Paulo, escrevo à igreja de Corinto. Não existe isso no Gênesis. Não vai começar lá falando assim, eu, Moisés, Deus me revelou e eu escrevi. Não tem. Já começa da história e... Na verdade, Moisés não é citado em Gênesis em momento algum. Não se fala do nome dele. Mas ele é citado em alguns momentos no Antigo Testamento e no Novo como sendo o autor. Por exemplo, dentro do Pentateuco fala que Moisés escreveu algumas passagens específicas. Então essas passagens aqui falam de Moisés escrevendo algumas passagens. Essas daqui a gente tem certeza absoluta que Moisés escreveu. No Novo Testamento e nos livros históricos, então Jesus e os discípulos eles associam o Pentateuco a Moisés. Muitas vezes ele é citado falando assim, os escritos de Moisés, a lei de Moisés, porque Moisés disse tal coisa. Então, está falando do Pentateuco. Então, sempre é direcionado para falar que Moisés foi esse escritor. Só que a gente tem algumas dificuldades. Existem duas grandes formas de pensar. Uma forma de pensar é que Moisés escreveu palavra por palavra. Ele foi a pessoa que pegou a caneta e foi escrevendo. Essa é uma forma de pensar. Essa forma de pensar, ela não encontra nem evidência bíblica, nem evidência histórica, nem evidência teológica. Porque isso não é dito em nenhum lugar da Bíblia que Moisés escreveu todas as palavras. Mas nós vamos entender que a origem é Moisés, mas que esse processo aconteceu ao longo dos anos, com edições e formatações. Então foi um processo editorial posterior, inspirado por Deus, para a gente, ao longo de vários anos, chegar nessa formatação final, não só de Gênesis, mas também do Pentateuco. Eu esqueci de botar um slide aqui, mas por que isso é importante? Alguém vai falar assim, mas Leandro, mas isso daí é coisa de liberal, isso aí é coisa de... A gente acredita que Moisés escreveu. Existem algumas dificuldades a respeito de falar que Moisés escreveu todas as palavras do Pentateuco, ou de Gênesis. Por quê? Tem alguns momentos em que claramente Moisés não poderia ter escrito. Quando ele morre, por exemplo, lá descreve a história da morte de Moisés. Ele não pode ter escrito porque ele já estaria morto. Existem algumas formas de escrita lá que são muito posteriores a Moisés. Principalmente alguns nomes de cidades. Por exemplo, a cidade Ur dos Caldeus que fala lá, Abraão veio de Ur dos Caldeus. Acontece que essa cidade não se chamava Ur dos Caldeus naquela época. Por exemplo, é como se, imagina que os portugueses vieram para o Brasil, aí chega aqui a Caravela, Cabral chega e fala assim, galera, chegamos no Brasil. O Brasil ainda não tinha esse nome. Ele só vai ganhar o nome Brasil muito tempo depois. Então se ele escrevesse falando assim, chegamos no Brasil, não faz sentido, porque o Brasil ainda não tinha esse nome. Mesmo que seja aquele lugar, ele não tinha ainda esse nome. Acontece isso em algumas localidades, o Ur dos Caldeus é uma delas. Tem momentos em que vai falar, por exemplo, poço. Furou-se o poço tal, e por isso que ele foi dado o nome X. Só que esse nome X foi muito para frente. Existem momentos em que fala assim, ainda hoje esse lugar é chamado assim. Esse ainda hoje é quando? Foi Moisés que escreveu? Não, mostra uma escrita muito posterior. Ainda hoje significa que alguém lá na frente escreveu falando, ainda hoje esse lugar se chama isso. Então tem alguns momentos, esses momentos eles são chamados de pós-Moisés, que fica difícil a gente falar que foi Moisés que escreveu. No mínimo, tem um trabalho de editoria e de edição. Outro momento importante da gente perceber isso é a própria forma com que o livro é montado. Porque ele é montado em histórias dos patriarcas, digamos assim. E existe uma formulazinha que a gente vai ver mais pra frente já, se der tempo, que é o seguinte, a gente vai vê-la em Gênesis 5, primeiro versículo, e ela aparece em vários lugares também. Que ela é uma espécie de subtítulo que fala assim, essa é a história de... Esse subtítulo ele aparece várias vezes no Novo Testamento, em Gênesis. Por exemplo, o capítulo 5, versículo 1. Esse é o livro da genealogia de Adão. Isso também, por exemplo, se você voltar um pouquinho, em Gênesis 2, 4, essa é a Gênesis dos céus e da terra. Essa fórmula
de escrever mostra o quê? Uma compilação. Alguém que pegou e compilou e falou assim, ó, essa é a história de fulano, essa é a história de ciclano, essa é a história de ciclano. Mostra uma compilação posterior. A gente vai ver mais exemplos mais pra frente. Ou seja, não vou entrar muito mais nesse mérito não, mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, não tem nenhum problema a gente falar que Moisés, ele deu origem, lembra uma coisa que vocês têm que ter em mente aqui, antigamente, muitas coisas eram dadas por tradição oral, tá? E escritas posteriormente, então é uma possibilidade, mas o que nós acreditamos? Que Moisés, ele é a origem dessa história, que ele foi a pessoa, de repente, que escreveu os primeiros escritos, que Deus revelou, que passou isso para o povo, talvez até de forma oral, não sabemos, eu estou conjecturando aqui. E que posteriormente isso foi escrito, isso foi compilado, tinha uns textos meio que perdidos assim, aí depois foi feito um esforço de juntar. E isso é um esforço também do próprio Espírito Santo, do próprio Deus, para preservar a sua história e para formatar do jeito que a gente tem hoje. Então, é um processo guiado pelo Espírito, é um processo canônico, é um processo que a gente vai reconhecer que foi importante para a gente chegar à fórmula que a gente tem hoje, tá bom? E por que isso é importante? Porque isso vai posicionar a escrita disso em dois momentos. Primeiro, Moisés, ele traz essa história para o povo que acabou de sair do Egito. Beleza? E esse processo de edição posterior que eu estou falando, muito provavelmente ele é feito depois do exílio. Então, a história rapidamente aqui a história do Antigo Testamento, tem o reino de Israel, ele depois de Davi, depois de Salomão, ele se divide em dois, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, ele é dominado pela Assíria, e ele... Pela Síria, sempre confundo, não é a Síria, são duas coisas diferentes. Ele é dominado pela Síria e ele deixa de existir. O reino do norte morreu. Aí só sobra o reino do sul, que é Judá. Judá, ele é dominado pelo reino da Babilônia. Aí várias pessoas são levadas como escravos para a Babilônia e fica um reino meio ali destruído, meio sem liderança, meio capenga. E aí depois eles voltam do exílio e reconstruem os muros, reconstroem o templo. A cidade estava toda destruída, eles vão reconstruir a cidade. E nesse processo de volta para Jerusalém, para Judá, eles têm que reconstruir não só fisicamente, mas a sua moral, porque eles perderam o seu propósito, quem eles eram como povo, eles perderam as tradições deles, eles deixaram de fazer os sacrifícios, então eles tinham que recuperar tudo isso. Então, nesse momento da volta da Babilônia, eles recuperam os textos antigos. Eles estavam esquecidos, estavam lá no porão, alguém foi lá e pegou eles de volta. Então, nesse momento, existe um processo de redescoberta dos textos, e ali também existe um processo de escrita, que faz parte disso, né, dessa compilação. Nesses dois momentos, a gente está falando do quê? De um povo que ele precisa de conhecer as suas origens. É um povo que está sem identidade. Imagina o Moisés chega lá no Egito e aquela galera está lá há 400 anos. Eles já se esqueceram quem era Abraão. Eles já não se lembram mais quem é Deus mesmo. Quando Moisés chega lá no Egito, o pessoal não adorava mais a Deus, não fazia sacrifício, não fazia a tradição. Ele tem que reeducar o povo. Quem é Deus, qual a vontade dele, como é que eles surgiram, a história deles. Gênesis, ele serve para isso, nesse primeiro momento. Moisés, ele chega para o povo e fala, galera, vocês são um povo, vocês foram criados por Deus, vocês foram escolhidos por Ele, vocês têm um pai, vocês têm uma descendência, vocês têm um propósito no mundo. Para isso que Gênesis serve, para chegar para essa galera que não tem identidade, que está perdida, e eles encontrarem sua identidade. Beleza. Mesma coisa vai acontecer no momento posterior. Lá no exílio, os caras eles perdem sua identidade, eles começam a comer outra comida, falar outra língua, adorar outros deuses, e é um processo de recuperação da identidade. Então eles vão trazer o Gênesis de volta. Galera, vocês têm um pai, vocês têm uma identidade, vocês têm É a mesma coisa. Então sempre que Gênesis é trazido na história bíblica, é para recuperar a identidade de um povo que está perdido, que perdeu sua identidade. Por isso que vocês entenderem quem escreveu Gênesis é muito importante.
para entender o quê? O porquê que ele escreveu. Por que que o Gênesis foi escrito? Para dar uma identidade para um povo. A gente está falando de um povo que está sendo construído, certo? Deus criando um povo para si. Esse povo precisa de uma identidade, de um propósito, de uma razão de existir. Isso vai estar onde? Em Gênesis. É por isso que Gênesis existe. Beleza, gênero. Eu quero falar agora sobre o gênero literário de Gênesis, que é muito importante. Por quê? Não vou conseguir terminar a aula, estou na primeira metade. Por quê? Quando a gente vai ler Gênesis, a gente olha sempre com o mesmo olho Gênesis inteiro, mas ele é composto de várias partes. Ele tem partes que são muito distintas entre si, muito diferentes. Se você começa a ler Gênesis, e no final de Gênesis, parece a forma de escrita mesmo é muito diferente. Por quê? Existem gêneros literários diferentes dentro de Gênesis. Existe poesia, existe lei, existe história. Mas se você vê tudo igual, a gente comete erros muito clássicos. Ou seja, existe uma compreensão de que vocês não estão vendo nada, mas eu vou ler aqui para vocês. A história literalmente precisa nos mínimos detalhes. Se você for pensar isso, Gênesis, você vai estar errado. Você vai cometer alguns erros. Gênesis descreve a história precisa em todos os detalhes? Não. Por quê? Porque existem momentos em que a linguagem é figurada, existem momentos em que a linguagem é poética, e você não pode levar tudo tão a sério assim. Existe uma outra forma de pensar que é Gênesis é uma história que conta mitos. É uma forma muito mais pagã de pensar, digamos assim, que Gênesis ele conta mitos antigos, histórias de deuses antigos, igual tem o mito, sei lá, de Zeus e de Apolo, é a história de Gênesis, que ele não tem nenhum compromisso com a realidade. Essa é uma outra forma de pensar, que o mundo geralmente pensa. A gente não vai pensar nenhuma das duas. Nem que Gênesis é um texto jornalístico, nem que Gênesis é um texto mitológico. Nenhuma das duas coisas. É uma história teológica. Esse é o que a gente vai pensar. Uma história teológica. Que ela tem afirmações reais, de eventos reais que aconteceram. Mas muitas vezes com uma linguagem não literal. Eventos reais, mas com uma outra linguagem mais poética ou suavizada. Vou te dar um exemplo. Eu não sou pai, mas quem são pais e mães aí, de repente já se enfrentaram a essa situação. E que a gente que não foi ainda, se prepare. Seu filho de 5 anos chega em você e fala: papai, como foi que eu nasci? Como que mamãe ficou grávida? Aí o papai chega e fala assim: filho, é o seguinte, papai plantou uma sementinha na barriga da mamãe. E aí você nasceu. É uma bela explicação. Aí essa criança cresce, aí ela torna-se adolescente, ela vai para a aula de biologia na escola e ela descobre que não foi assim que aconteceu. Ela chega frustrada em casa e fala: meu pai mentiu para mim. Não é assim que... Não dá para plantar uma semente na barriga de uma pessoa. Minha pergunta é: o pai mentiu? Não, ele contou uma história real. O pai plantou a semente na barriga da mãe? Plantou. Mas foi exatamente nesses detalhes? Não, ele contou de uma linguagem que a criança consiga entender. Ele conta com uma linguagem que é fácil dela entender. Imagina se Deus contasse física quântica lá para os camponeses lá da época de Moisés. Deus, como é que a Terra foi formada? Geologia, não sei o que lá, química. Ele não vai explicar assim, ele vai explicar de uma forma com que o povo consiga entender. Camponeses, criadores de ovelhas. Então, a linguagem ela vai ser mais simplificada, ela vai ser uma linguagem muitas vezes poética, ela vai ser uma linguagem muitas vezes mais literária do que técnica. É isso que eu quero que vocês entendam. No Gênesis acontece isso várias vezes. Beleza. Estilo. Eu vou pular isso daqui porque não vai dar tempo. E eu vou direto para a estrutura dele. Gênesis, então, ele tem uma estrutura que é muito interessante, que a gente chama de toledot. Essa aqui é uma palavra que está lá em... Será que isso aqui escreve, meu Deus? Não escreve, não. Toledot.
Toledot é a palavra original que tem lá em hebraico. São essas frases que eu li para vocês aqui, né? Essa é a história de. Então essa palavra que aparece lá. Toledot não sei o que lá. Então essa é a história de fulano. Isso aparece 11 vezes em Gênesis, tá? Então a história dos céus e da terra, a história de Adão, a história de Noé, a história dos filhos de Noé, que são o quê? Sem. Já foi mais, mostra só 100 da linhagem dele. A história de Terá, que é filho de Sem. A história de Ismael, a história de Isaac, a história de Esaú. A história de Esaú de novo. Depois a história de Jacó. Essas são as vezes que aparece essa frase. Essa é a história de fulano. Essa é a história de fulano. E isso vai meio que guiar a gente. Por quê? Se tá vendo... A única vez que não aparece isso é no capítulo 1 de Gênesis. No capítulo 2, ela já aparece. Essa é a história da formação dos céus e da terra. Então, o capítulo 1 ele dá essa introdução, sem o Toledot. E todos os outros vão estar dentro dessa estrutura. Por quê? Isso vai guiar a gente pelo propósito também. Ele está mostrando principalmente as histórias dos patriarcas, tá vendo? São as histórias desses patriarcas, são as pessoas que formaram esse povo, que deram origem ao povo. A história do fulano, a história do Beltrano, às vezes vai mostrar uma genealogia, porque quer mostrar. O intuito dele é apresentar para você esses patriarcas. E pra gente aqui, na nossa aula, a gente vai dividir em 3 grandes áreas. Na verdade, Gênesis, eu diria que ele é dividido de forma mais rígida em 2 grandes áreas. Que é Gênesis 1 a 11 e de 12 a 50. Por que que isso acontece? Por que que eu diria essa divisão? Porque existe claramente uma divisão de estilo muito clara. Você está lendo lá Gênesis 1 a 11. O que acontece no capítulo 12? Abraão. Isso aqui é antes de Abraão, isso aqui é depois de Abraão. Aí lá no capítulo 10 começa a contar a história de Abraão. Mas o estilo muda. Aqui a gente está vendo uma história que tem uma lente assim bem grande. Que você está vendo assim o mundo inteiro. Imagina você está no Google Maps, aí você vê assim, ó, lá de cima. Você vê uma história bem grande. Muitos anos se passaram e não foca em um personagem muito específico. Aí quando chega em capítulo 12, ela faz assim, ó, dá um zoom. E mostra a história de Abraão e vai contar mais detalhes, ela vai começar a ser mais formal. O estilo muda, você percebe isso na leitura. E depois a gente tem um foco muito grande, mais ainda na história de José. Quando chega na história de José, você vai ver que são muitos capítulos destinados a José. Isso sempre me causou muito... intrigou muito. Por que José tem um espaço tão grande em Gênesis? Porque a história do povo, a história das 12 tribos está aqui, ó. Depois que as 12 tribos foram formadas. Então ele quer mostrar para você quem são os filhos de Jacó, quais são as 12 tribos, como é que eles foram parar lá. Ele dá um foco também muito grande na história de Judá, que vai ser importantíssimo pra gente, porque é de Judá que vem Jesus. A história de Judá muitas vezes é bem destacada no Antigo Testamento. A tribo de Judá, o leão da tribo de Judá. Judá dá origem a Davi. Judá é o reino que resiste, o reino do norte morre. Só sobra o reino de Judá. Então a história de Judá é muito... Aqui está falando de história de José. Mas você vai ver que Judá tem um destaque grande aqui também. Ele é o irmão com quem ele mais interage na história dele. É muito interessante isso. Então, essa distinção que a gente vai fazer. Primeiro, a história primitiva, a pré-história, digamos assim, né? A formação dos céus e da terra, a história do dilúvio, a Torre de Babel, tá tudo aqui. Então, ela tem uma linguagem muito mais poética, é uma linguagem muito menos jornalística, muito menos precisa, não é a intenção dele. Aí aqui ele começa a contar a história de Abraão, aí conta a história de Abraão, de Isaac, aí começa a contar a história de Jacó, e depois ele entra nos filhos de Jacó, que está aqui para frente. Essa é a estrutura de Gênesis. E, beleza, a mensagem de Gênesis, aqui é o coração dessa aula. Em 10 minutos eu vou passar para vocês. O coração dessa aula, que eu quero que vocês levem para sempre na vida de vocês. Sempre, sempre. Lembra que eu falei que a história da Bíblia ela tem 3 grandes atos? Beleza, tem um quarto. Spoiler, tem um quarto. Que é o seguinte, criação, queda, redenção e tem um quarto que chama consumação. O que isso significa? Criação Deus, está lá em Gênesis 1 a 2, Deus criou as coisas. A queda, a entrada do pecado no mundo.
A redenção, já em Gênesis 3, Deus já oferece como vai ser a redenção. E a consumação é do Apocalipse 21 para frente, quando o povo vai estar para sempre com Deus. Essa é a grande história da humanidade. Mas só que a consumação ela vai estar, a gente ainda não sabe muito sobre ela. Mas a consumação é depois que a gente estiver lá na glória e viver com Deus para sempre. Então a Bíblia ela vai mostrar essas três aqui com mais foco, certo? Criação, queda e redenção. Mas isso não significa que são partes cronológicas, digamos assim. Essa parte aqui é a criação, essa parte aqui é a queda, essa parte aqui é a redenção. Não, elas aparecem juntas em todas as histórias bíblicas. Todas. 100% delas. Por quê? Na criação eu vejo a intenção de Deus. Por que é tão importante a gente estudar a criação? Porque nela que a gente vai ver o que Deus queria para a humanidade. Quando ele faz algo e fala, isso é bom. Quando ele fala, ele dá uma ordem para as pessoas, cresçam e multipliquem, cuidem do jardim. São essas coisas que vão mostrar para a gente a boa intenção de Deus. A vontade dele. Então tudo que a gente tiver relacionado à vontade de Deus, a gente está falando de criação. Queda é a entrada do pecado no mundo e as suas consequências. Então todas as histórias bíblicas você vai ver que existe o tema da queda e as consequências da queda. Mas também em todas as histórias bíblicas você vai ver que tem a redenção, que Deus oferece uma escapatória, Deus oferece uma graça, ele oferece uma saída. E tudo isso vai culminar em uma consumação. Então esses três pilares, eles aparecem em todas as histórias bíblicas. Criação, queda e redenção. E a gente vai ter esse foco muito aqui. Por exemplo, não dá pra ver nada. História de Caim, história do dilúvio, história de Babel, Torre de Babel. Primeiro, mostra lá o pecado. Depois que chegar em Gênesis 3, Gênesis ele vai mostrando uma espiral de decadência da humanidade. Então é assim, a criação é boa, entra o pecado no mundo, e a gente vai ver como que o pecado ele vai tendo consequências. Primeiro, na história de Caim, um irmão matando o outro. O pecado ele entra e assassinato. O que acontece então? O juízo. A maldição, o exílio. Então o Caim é exilado. E depois oferece o quê? A graça. Está escrito graça aqui, ó. Que é a redenção. Ele bota uma marca protetora. Então mesmo Caim, depois a gente vai ver lá, mesmo Caim sendo exilado, Deus ainda o protege. Caim fez o crime, ele era culpado, ele tinha que pagar pelo que fez. O que Deus faz? Ele mata ele ali mesmo? Não, ele exila ele e ele bota uma marca protetora para que ninguém toque nele. Curioso isso, né? Isso é a graça, isso é redenção, isso é Deus oferecendo graça para as pessoas. E essa graça ela vai aparecer em vários momentos. Favor imerecido. Caim merecia essa proteção, ele merecia ser cuidado por Deus, ele era culpado, mas mesmo assim Deus oferece graça. A gente vai ver a vontade de Deus, a queda, que é o pecado, e a graça de Deus, que é a redenção, em todas as histórias bíblicas. O dilúvio. Então o pecado, ele entra lá, a humanidade ela se multiplica e existe maldade no mundo inteiro. Juízo, as águas do dilúvio, Deus manda o juízo. E a graça, a arca preserva. Ele cria uma aliança com Noé e fala, vou preservar, não vou destruir a humanidade inteira. O ser humano merecia? Não, ele era culpado, mas Deus oferece graça. Babel também. Não vou entrar em todas as histórias não, porque não vai dar tempo. Mas esse é o padrão que eu quero que vocês vejam em tudo. Por quê? Porque se você lê a Bíblia, pensando que a Bíblia ela conta histórias que é para você seguir, bons exemplos, você vai ler de forma errada. Gênesis, ele mostra muito isso. A Bíblia não é uma história de moralizante falando assim, olha que legal isso aqui. Olha que legal, olha que ruim é isso daqui. Não é isso. A gente, às vezes, busca nos heróis bíblicos padrões de como seguir. Mas você vai ver que todas essas pessoas, inclusive aquilo que eu mostrei lá, são pessoas péssimas. Todas elas cometem pecados. Gente, eu fico chocado que Jacó, que é Israel, que dá nome ao povo de Israel, o nome dele é trapaceiro. Ele é um cara que é conhecido por ser trapaceiro, mentiroso. E depois ele é enganado.
Mas ele tem mais de uma esposa, ele trata uma esposa mal, aí ele tem filhos com as concubinas. Assim, é uma bagunça a família dele. E é nesse cara que Deus age. É nessa pessoa quebrada, destruída, nessa família completamente disfuncional, que Deus escolhe para ser a família que vai dar origem para o povo. Então, assim, não é a história de bons exemplos, é a história também do quê? De como o pecado entra no mundo. Se você não ouvir isso, você vai ler a Bíblia errado, você vai ler Gênesis errado. Então você vai ler Gênesis olhando o quê? Primeiro, criação. Qual é a vontade de Deus aqui? Qual o propósito dele? O que ele queria para a humanidade? O que ele queria para nossas vidas? Isso tudo está no âmbito da criação. Depois você vai ver pecado. Bom, o pecado entrou no mundo e destruiu tudo. Isso que Deus queria não está se cumprindo. Por quê? Porque o pecado atrapalhou. E terceiro, a redenção. Como Deus redime isso? Como Deus oferece graça? Como Deus ele intervém e nos auxilia em todos esses problemas? É assim que a gente vai ler cada uma das histórias bíblicas. E aí, isso é muito importante, que a gente vai ver à luz do Novo Testamento. Porque a gente já tem essa informação nova, essa revelação de Jesus no Novo Testamento. Então a gente vai voltar, esse é o movimento que o autor ele oferece pra gente. A gente vai ler o primeiro movimento, que é o quê? O texto, o que ele significa lá para aquela audiência original. Depois a gente vai ver de uma forma cristã, ele chama de leitura cristotélica, que é como que uma leitura cristã disso, como que esse texto, na verdade, ele é ressignificado a partir de Jesus. Exemplos para vocês. Esse versículo aqui, ó, tá lá em Gênesis 50, 24, é o finalzinho lá de Gênesis. José ele fala: estou para morrer, mas Deus certamente virá em vossa ajuda e vos levará dessa terra para uma terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. Aí acaba Gênesis. Você tem que olhar isso daqui e ver Jesus. Leandro, onde é que está Jesus isso aqui? Você que fez o curso de interpretação bíblica, tem duas vias aqui de Jesus. Primeiro, ele vai mostrar que Deus certamente virá em nossa ajuda. A envia da ajuda para o povo. Você tem que olhar e falar, caramba, essa promessa de ajuda não é simplesmente a tirada do Egito, mas é ele enviar alguém que ajuda para nos levar dessa terra para uma terra que ele prometeu. João 14, ele faz a oração, ele fala o seguinte, ó, eu vou e vou voltar para trazer vocês. Jesus ele promete que ele vai nos levar para uma terra prometida, que não é mais a terra da Palestina, da terra de Israel, mas é uma nova Jerusalém. Então, essa leitura aqui, você tem que ver Jesus aqui. E outra via é você vendo a relação, né? Quem está lá no curso vê que a relação de Deus com Israel é análoga à relação de Cristo com a igreja. Então, da mesma forma que Deus ele oferece ajuda para Israel, para buscá-la, Cristo ele oferece a busca para a igreja também. Jesus é essa ajuda. Jesus é essa pessoa que viria para levar as pessoas, para levar o seu povo. Outro, Gênesis 12. Em ti serão abençoados todos os povos da terra. Deus falando para Abraão. Isso aqui, ele se cumpre em Jesus. Por quê? Ele já está mostrando aqui que o objetivo final dele não é um povo específico só, mas um povo formado de todos os povos, todas as línguas, todas as raças, todas as etnias, todas as cores. E não só uma dinastia de uma família específica. Em ti serão abençoados todos os povos da terra. E Jesus ele faz o quê? Ele vem e ele fala assim, agora vão, façam discípulos de todos os povos, todas as raças. É Jesus cumprindo isso aqui, ó. Então Mateus 28 é cumprimento de Gênesis 12. Então isso, você só tem esse conhecimento quando você lê primeiro, eu conheço Mateus 28, aí eu volto para cá e eu vejo, isso daqui então é cumprimento. Mateus 28 está cumprindo isso daqui. Em ti serão abençoados todos os povos da terra. E o evangelho chegou a todos os povos da terra. Então, a gente tem que ler o Gênesis com o olhar do Novo Testamento. E esse vai ser o desafio que a gente vai fazer daqui para frente. Beleza? Para concluir, Gênesis é o início de uma história que não terminou. Veja isso. Gênesis ele introduz uma história, e essa história ela vai ter um prosseguimento. Ela tem continuidade hoje
e ela espera a sua consumação final no último dia, em que nós vamos estar, o seu povo todo junto, destino para estar com Deus para todo sempre. E aí sim essa história ela vai terminar e ter um novo começo. Beleza? Gênesis é isso, pessoal. Gênesis é fascinante e eu espero que vocês sejam abençoados também nesse estudo. Amém? Amém. 10 horas certinho. Deus, muito obrigado por essa aula, obrigado pelos meus irmãos que ouviram, estão aqui presentes. Que o Senhor nos abra o entendimento, o coração, que o Senhor fale conosco e que nós venhamos ser pessoas segundo a sua vontade, Pai. Nós queremos fazer parte desse povo, nós somos o povo que te adora, o povo que te segue, o povo que espalha o seu nome, que abençoa todos os povos da terra. Seja conosco e nos abençoa no nome de Jesus. Amém. Queridos, muito obrigado, vocês estão liberados. Não vou embora não, vamos participar lá do seminário. Beleza, já vou colocar aqui na diretoria uma persiana. Uma persiana, né? Pra gente. Uma persiana.